Joga tá no ar hoje com Ricardo Giassetti e Danilo Corsi. Explica pra gente, começa explicando já o que é Mojo Books. O que é isso que vocês inventaram, uma coisa nova, assim, de vanguarda, né? É uma coleção que a gente pretende transformar discos em literatura. Então os escritores escolhem um disco que eles gostem, que tem a ver com o universo musical deles, e em seguida eles transformam esse disco, eles têm que imaginar como se fosse uma ficção mesmo. Então é bem isso que vocês fizeram. Vocês pegaram lá, não sei como foi a história de vocês, porque a gente fica sabendo como foi a história de vocês dois, do Ricardo e do Danilo, mas assim, bom, a gente gosta do quê? A gente gosta de música. Então vamos fazer isso. Um disco, tem toda uma história ali, não sei o que, não sei o que. Vamos transformar isso num romance, vamos escrever alguma coisa. Isso. Foi justamente isso que aconteceu, mas como surgiu essa ideia? Você tinha visto isso antes em algum lugar? Não, lá fora, não sei. Eu e o Danilo, a gente tinha uma banda em 95, 96, e a gente fazia o caminho contrário. A gente pegava uns livros que a gente curtia, filtrava isso assim e fazia umas letras de música. Então pegava um Kafka, um autor Metamorfose, pegava fazer um negócio, exatamente, uma letra de música. E aí a gente fazia as letras em cima disso, assim. E aí, 10 anos depois, aí o Danilo falou, pô, vamos fazer o contrário. A gente começou a conversar sobre reativar a banda, né, voltar, assim, vamos tocar de novo. Voltaram ou não? Não. Só pra saber. Não, mas valeu, né? Só de falar disso. E aí, aí quando a gente chegou a ficou conversando sobre essa história de, vamos voltar. Aí eu falei pro Ricardo, ao invés da gente fazer isso, porque eu edito uma revista eletrônica que chama Speculum, de cultura, e eu tava já com vontade de transformar ela em alguma coisa assim, ter uma vertente literária dela. Aí eu chamei o Ricardo, falei assim, ao invés da gente voltar com a banda, que tal a gente fazer o contrário, pegar discos e transformar em literatura. E ele gostou. Pausa, ele gostou. Vamos ver. Ricardo, qual foi a sua primeira coisa que passou na cabeça? Bom, Danilo tá muito louco. Não, ao contrário, cara, porque assim, depois que a gente começou a fazer a Mode e tal, a gente acabou lembrando de projetos antigos que a gente tinha, que tinham meio esse perfil, assim. Olha o gol do Danilo! E aí, então a história meio que... e aí a gente pegou uns discos mais que a gente gostava, mas que não eram tão famosos assim, pra não chegar chegando, sabe? Não vamos pegar logo um Beatles e tal. Pegamos uns discos mais tranquilinhos, assim, pra... Algo que ninguém gosta, tipo New Order. Não, então, eu fiz o New Order. Mas então, eu fiz o New Order, mas eu... que ama New Order só, né? Eu fiz o New Order, mas eu não fiz o Substance, por exemplo, que é o disco mais conhecido dos caras. Eu falei, acho que Technique vai ser um disco mais tranquilo e tal. E aí, agora e é algo sim, que você ama, né? Tipo, New Order é uma coisa que você gosta muito. Que era um disco que eu ouvia, que foi um dos primeiros vinis que eu comprei e tal. Então, quer dizer, tinha uma historinha por trás, assim. E toda vez que eu ouvia o disco, me vinham algumas coisas, assim, sabe? Tipo, esse cara tá indo pra algum lugar, esse cara tá querendo ficar com uma mina, esse cara tá... E aí acabou rolando. O que você escolheu, Danilo? Eu fiz... outra banda que assim, tem bastante a ver com a minha formação musical, assim, da década de 80, foi o Depeche Mode. Mas eu escolhi também, ao invés de pegar o Music for the Masses, que talvez seja o disco mais conhecido deles, o mais famoso, eu escolhi o Black Celebration, que é um disco mais obscuro, mais desconhecido, e então aí ficou mais fácil, pra eu poder trabalhar uma história assim que os fãs ficassem muito revoltados com ela, assim, com a possibilidade da história. Esse medo também, assim. A gente vai pegar, sei lá, o Nevermind do Nirvana e vai todo mundo cair em cima. Imaginando os mais hardcore, assim. Vamos sentir primeiro qual que é do público e tal. E depois disso vocês já começaram a trabalhar nos próximos, porque assim, eu entrei no Mojo, e assim, é incrível a infinidade de artistas diferentes, porque assim, um de cada artista diferente. Pra começar, a gente não tem preconceito nenhum, assim, de que tipo de banda, que tipo de música, que tipo de autor e tal. A gente, por exemplo, a gente lançou em dezembro, né, do ano passado, assim, quer dizer, super o projeto recente, tem 5, 6 meses, e a gente lançou os 4 primeiros e ficou esperando ver qual que era o retorno. E aí depois disso a gente começou a lançar um por semana, então a partir da primeira semana de janeiro, um por semana, e tentando pegar... Como foi esse retorno, já que você falou disso?
O retorno de público? É, o retorno de público. Foi. Não, tá E a galera tá maravilhoso. baixando os livros lá, estão baixando Sim, os livros, estão é. comentando, estão... Comentam bastante. A gente já teve, assim, a gente vai lançar o 23º volume no próximo domingo e a gente já teve mais de 10 mil downloads. 10 mil downloads. 10 mil downloads. E a gente está trabalhando também, cada livro, a gente está trabalhando com tiragens, como se fosse uma editora. Eu vi que já tem, os de virtual, vocês já estão esgotados, né? Isso. Então a gente já tem 3 livros esgotados, o meu, do Ricardo e o do Wagner, que fez o Revolver dos Beatles, e a gente define tiragem mesmo, assim, a gente está trabalhando com uma editora que lança lá, sei, 3 mil exemplares, 4 mil exemplares, e quando atinge o número de download, acaba, assim. Tá, vocês não fizeram o Revolver, então não vou perguntar como foi a história do Revolver pra você, mas, por exemplo, no Depeche Mode, como você adaptou pro seu romance? Do que se trata o seu romance? As pessoas podem até ficar em dúvida assim, mas será que é um romance mesmo? Sei lá, uma transcrição de uma letra, não sei o que, uma viagem doida, não sei o que. É um romance mesmo? Como que é a história? Na verdade, assim, não chega a ser um romance porque a história é menor, assim, então seria um conto. E o que eu quis fazer no Black Celebration foi usar a história do ambiente opressivo do disco. O disco ele tem uma sonoridade toda diferenciada, assim, ele da carreira do Depeche Mode, ele é um disco que até depois a banda ficou conhecida como Depressed Mode por conta disso, porque é um disco mais denso. Então eu acabei usando essa atmosfera das músicas para contar a história de um cara que descobre que tem câncer, e no dia ele volta para casa e começa a imaginar tudo que ele passou, assim, como vai ser a vida dele depois, quando ele descobre esse fato, que ele está com câncer. E ele tem um caso tem um amor platônico, e ele está com uma garota e ele quer contar para ela, só que ele não tem coragem de contar para ela que ele está doente. Então foi mais ou menos nessa linha que eu trabalhei o conto do Depeche Mode, né? E sem as letras. E sem as letras, né? Tem, do disco, tem umas brincadeirinhas, assim, eu coloquei algumas brincadeirinhas, assim, se quem for fã e conhecer bem a banda vai ver, assim, que eu abro o conto falando que o cara está andando de carro pela marginal, enquanto isso ele está esmagando moscas no para-brisa, né? Que é uma das letras desse disco chama-se Fly on the Windscreen, né? Ele diz que as moscas batendo no vidro sempre lembram a morte. Então eu usei isso também como uma pequena brincadeira, assim, para temperar o livro, assim, mas é uma história completamente independente, assim, não tem nada a ver com o disco, com as letras do disco. Propriamente dito, com as letras. Assim, não é uma transcrição literal, assim, não é que eu peguei as letras e transformei elas num romance, não, é uma história independente, assim, completamente independente. Tá certo, Danilo. Ricardo, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com um pouco mais de Mojo Books, hoje aqui no Combo Fala Mais Joia. A gente já volta.